como essas seitas conseguem atrair tantos seguidores? Como funciona a linguagem secreta das seitas? Ou seja, uma forma de usar as palavras para promover ideologias, atrair seguidores, convencê-los a permanecer no grupo e, por vezes, fazer coisas terríveis. Eu vou falar também sobre como esse tipo de linguagem tem entrado no nosso cotidiano sem a gente perceber. No século XVI, era usado para descrever grupos que simplesmente cultuavam divindades, e depois, a partir do século XIX, passou a se referir a novos grupos religiosos heterodoxos, ou seja, afastados do cristianismo tradicional, mas não necessariamente nefastos. São como essas seitas conseguem atrair seguidores, e quais os métodos utilizados por elas. Que não é possível convencer uma pessoa de que ela tem que acreditar em alguma coisa sem que ela tenha pelo menos uma predisposição em acreditar naquilo. Mas é a linguagem utilizada por essas seitas que ajuda a obscurecer as verdades para plantar uma ideologia. A gente separou 7 desses métodos de linguagem usados pelas seitas. Vamos a eles. O primeiro é chamado de bombardeio de amor. É uma forma de converter as pessoas, fazendo com que elas se sintam especiais e compreendidas. Para fazer isso, o líder ou líderes da seita dão uma atenção personalizada a um indivíduo, através de um bombardeio de elogios. E assim, a pessoa passa a se sentir notada, e suas chances de se apegar cada vez mais à seita aumentam. Essa pessoa talvez esteja há muito tempo procurando respostas para problemas que podem ser pessoais, espirituais ou existenciais. Mas isso nem sempre é suficiente. As seitas também precisam gerar um clima de nós contra eles, separar quem está dentro de quem está fora. Para isso, os líderes usam a chamada linguagem de código inclusivo. Eles introduzem lentamente palavras carregadas de muita emoção e uma terminologia especial para cada seita. Esses códigos fazem com que as pessoas que estão dentro do grupo se vejam como separadas ou superiores aos que estão fora. É a ideia do nós contra eles, que serve tanto para animar os que estão dentro do grupo, quanto para criticar os que estão fora. Uma outra forma de convencimento é o que podemos chamar de frases de efeito. São palavras e expressões carregadas de significado, que podem se assemelhar a bordões. A ideia foi cooptada por Huey P. Newton, um dos fundadores do Black Panthers Party, ou Panteras Negras em português. A cooptação de termos e conceitos. O mesmo é feito pela Cientologia, um movimento surgido nos anos 50, nos Estados Unidos. Mas em vez de conceitos políticos, os cientólogos cooptam termos científicos para legitimar o seu discurso. Eles utilizam palavras científicas como engrama, por exemplo, que se refere a um registro duradouro de percepções sensoriais que é deixado nas células humanas. Só que nesse culto o termo tem a ver com marcas ou hematomas espirituais das quais as pessoas devem se livrar por meio da cientologia. O livro de Mormon também relata o Evangelho de Jesus Cristo, ou mesmo o Evangelho, só em um lugar diferente. A Bíblia foi escrita em Jerusalém e o livro de Mormon foi escrito aqui nas Américas. Outra estratégia usada pelas seitas são os eufemismos para a morte. O líder do grupo Heaven's Gate, ou Portal do Céu em português, Marshall Harris Applewhite, foi um dos que adotaram essa estratégia. O Heaven's Gate era um culto inspirado em ficção científica e na crença na vida alienígena, e que tinha um repertório linguístico diferente, que unia termos da ficção científica e o latim do Antigo Testamento. A ideia era fazer o pequeno grupo de seguidores se sentir como uma elite intelectual.
Applewhite se referia ao corpo humano como containers que podiam ser descartados para uma existência superior. Ele dizia que seus seguidores tinham que superar as suas vibrações energéticas para sair de seus veículos, ou seja, seus corpos, e fazer seus espíritos ressurgirem a bordo de uma nave espacial. A ideia era encontrar um próximo nível evolutivo acima do humano. À primeira vista, parece uma seita esquisita e até boba. Agora vamos ao último método da linguagem secreta, uma maneira de evitar questionamentos que possam fazer a seita desmoronar. Apesar de convincentes e sedutores, os líderes de seitas não são capazes de se mostrarem como gênios iluminados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, é necessário achar uma maneira de eliminar rapidamente o pensamento independente e os questionamentos. E é aí que entram os clichês destruidores de raciocínio, ou seja, frases feitas que põem um fim rápido a pensamentos inconvenientes. Esse termo foi cunhado na década de 60 pelo psicólogo Robert J. Lifton. Trata-se de uma expressão comum que pode ser memorizada e repetida facilmente e tem como objetivo acabar com questionamento, pensamento ou análise independente. Montel afirma que esse tipo de expressão é convincente porque lida com a chamada dissonância cognitiva, traduzindo, com as ideias conflitantes que podem vir à sua mente ao mesmo tempo. Os clichês destruidores de raciocínio aliviam essa discórdia e te ajudam a seguir em frente. É algo semelhante a frases comuns que usamos no nosso dia a dia, como "tudo acontece por um motivo" ou "Deus quis assim". Aliás, isso nos leva a como esses conceitos e métodos utilizados por seitas estão presentes no nosso cotidiano. Elas acontecem em situações menos macabras, sem que a gente perceba, mas estão lá. Outro lugar que também acaba preenchendo esse espaço falado por Montel são as academias, ou o mundo fitness de um modo mais geral. Para se ter uma ideia, a empresa tem como lema a frase "encontre o seu espírito". E nas paredes de qualquer uma de suas sucursais é possível ler frases como "aspirar e inspirar" e "mude seu corpo, comece sua jornada". Algo que a gente vê em todo tipo de marca e negócio, e o tempo todo. No ano de 1820, um menino de 14 para 15 anos chamado Joseph Smith, ele vivia no condado de Nova York e naquela época houve um movimento grande religioso e várias religiões atraindo pessoas para cada uma da sua organização. E Joseph Smith, vendo isso, ficou um pouco confuso. Ele disse: como que tem tantas religiões? Eu gostaria de saber qual é a religião verdadeira. E ele orou para saber qual daquelas igrejas ele devia filiar-se. E foi dito a ele que era para ele esperar. Depois disso, do período de 1820 até 1830, Joseph Smith recebeu algumas visitas de seres celestiais, anjos, que ensinaram e deram instruções para ele. E dentre essas instruções, em 1830, no dia 6 de abril, com 6 membros presentes, a igreja foi, vamos dizer, inaugurada. Porque toda boa árvore dá bons frutos. Então, uma prova de que Joseph Smith foi um profeta e de que a Igreja de Jesus Cristo ela foi restaurada hoje é o próprio Livro de Mórmon. Bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu nos Estados Unidos, fruto de uma grande decepção por volta do ano de 1844, porque em 1831 Guilherme Miller começou a pregar a volta de Jesus, e então ele pregou até 1844, só que Jesus não veio em 1844, então houve uma grande decepção. Então muitos daqueles milhares de crentes criam no segundo advento. Como Jesus não veio, eles voltaram para suas igrejas, alguns debandaram da fé,
Mas houve um grupo que permaneceu fiel estudando sobre o segundo advento. E com nova luz, eles entenderam que a volta de Jesus ainda estava para o futuro, e em 1860 esse grupo ele deu o nome à igreja de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E as suas doutrinas são todas baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus. São 28 crenças fundamentais. Nós cremos na Bíblia como a Palavra de Deus. Nós cremos na Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Nós cremos no juízo, cremos na volta de Jesus, cremos na mortalidade da alma. Cremos que os mortos que hoje estão no pó da terra, né, ressuscitarão um dia quando Jesus voltar e receberão a sua recompensa. Aqueles que foram obedientes a Jesus receberão a recompensa da vida eterna, e aqueles que não foram, infelizmente, receberão a morte eterna. Na mesa de um cristão adventista do sétimo dia, não entra, por exemplo, porco. Por que não usamos o porco? Deus faz uma separação entre as carnes que podem ser comidas, e na Bíblia elas são consideradas como limpas, para as carnes que não devem ser comidas, que são consideradas imundas pela Bíblia. Então o porco faz parte disso daí. Mas nós não usamos também o tabaco, o fumo, não usamos drogas, não usamos bebida de álcool, porque estas coisas elas acabam sendo ruins para o organismo, são perniciosas, né? Então uma porção de alimentos, frutos do mar, por exemplo, nós não consumimos também. Agora, quando nós vamos avançando no conhecimento, nós vamos abandonando algumas coisas que, mesmo sendo permitidas pela Bíblia, nós descobrimos que elas acabam não fazendo muito bem, né? Então, alguns já não comem carne vermelha, por exemplo. Nós trabalhamos muito, não só a questão da alimentação, mas a questão da temperança em todos os aspectos, que envolve beber água, luz solar, respirar um ar puro, praticar exercício físico, ter o repouso do sono. Então, nós nos preocupamos, no geral, com a saúde e o bem-estar de nossos membros e recomendamos isso conforme a Bíblia indica, que a vontade de Deus é que nós tenhamos muita saúde para que o Espírito Santo more em nosso corpo. Uma das doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a observância do sábado. Lá em Êxodo capítulo 20, versículos 8, 9, 10 e 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. Então, esse versículo de Êxodo capítulo 20 nos reporta a Gênesis, lá no início de toda a criação, que diz que Deus, quando criou todas as coisas, e aí ele abençoou, santificou, né, e descansou no sétimo dia. Então, lembrando desse Criador e por obediência a Ele, eu guardo o sábado. Então, o sábado me faz lembrar que há um Criador. Bom, o sábado, na verdade, ele começa para nós no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado.
mormonismo ensina que trilhões de planetas espalhados através do cosmos são governados por inúmeros deuses que um dia foram humanos como nós. Dizem que há muito tempo atrás, em um destes planetas, um deus desconhecido e uma de suas esposas, deusa, conceberam uma criança espírito chamada Elohim. A criança espírito, mais tarde, nasceu de pais humanos que lhe deram um corpo físico. Através de obediência ao ensino mórmon e morte e ressurreição, ele se provou digno e foi elevado à divindade como seu pai fora antes dele. Os mormons creem que Elohim é seu pai celestial e que ele mora com suas muitas esposas deusas em um planeta perto de uma estrela misteriosa chamada Kolac. Aqui os deuses do mormonismo e suas esposas, através do sexo celestial, eternamente produzem bilhões de crianças espírito. Para decidir seu destino, o chefe dos deuses mormons convocou um grande concílio celestial. Os 2 filhos mais velhos de Elohim estavam ali, Lúcifer e seu irmão Jesus. Um plano foi apresentado para construir o planeta Terra, onde as crianças espírito iriam obter seus corpos mortais e aprenderem o bem e o mal. Lúcifer ficou de pé e fez a sua proposta de se tornar o salvador deste mundo novo. Querendo a glória para si mesmo, ele planejou forçar todos a se tornarem deuses. Opondo-se à ideia, o Jesus dos Mormons sugeriu dar ao homem livre arbítrio como nos outros planetas. Em votação, aprovou-se a proposta do Jesus dos Mormons que se tornaria o salvador do planeta Terra. Irado, Lúcifer maliciosamente convenceu 1/3 dos espíritos destinados à Terra para guerrear com ele numa revolta. Assim, Lúcifer se tornou o diabo e os seus seguidores demônios. Enviados ao mundo, foi-lhes negado possuírem corpos de carne e osso. Aqueles que permaneceram neutros na batalha receberam a maldição de nascerem com a pele preta. Assim os mormons explicam a raça negra. Os espíritos que lutaram mais valentemente contra Lúcifer seriam as pessoas de pele mais alva ou branca e agradável, como o livro dos Mormons os descreve. Os antigos profetas mormons ensinavam que Elohim e uma das suas esposas, uma deusa, vieram à Terra como Adão e Eva, para começar a raça humana. Milhares de anos depois, Elohim, com forma humana, novamente foi para o planeta Terra, saindo da estrela base Kolac, para ter relações físicas com a Virgem Maria e dar a Jesus um corpo físico. Um dos apóstolos mormons ensinou que depois que Jesus atingiu a maturidade, ele teve pelo menos 3 esposas, Maria, Marta e Maria Madalena. Através dessas esposas, o Jesus dos Mormons supostamente foi pai de algumas crianças antes de ser crucificado. O fundador do mormonismo, Joseph Smith, se autoproclamou um dos seus descendentes. De acordo com o livro dos Mormons, depois de sua ressurreição, Jesus veio para as Américas para pregar aos índios, que os mormons creem ser realmente israelitas. Assim, o Jesus dos Mormons estabeleceu sua igreja nas Américas da mesma maneira que na Palestina. Pelo ano 421 depois de Cristo, os israelitas índios de pele escura, conhecidos como os Lamanitas, destruíram todos os brancos nefitas em várias grandes batalhas. Os seus registros presumivelmente foram escritos em placas de ouro e enterrados nas montanhas de Camorra. 1400 anos depois, um jovem chamado Joseph Smith, conhecido por suas histórias fantásticas, disse ter descoberto essas mesmas tábuas douradas perto de sua casa no estado de Nova York. Ele agora é honrado pelos mormons como um profeta, porque reivindicou revelações do mundo espiritual em que recebeu o mandato de organizar a igreja mórmon, porque todos os outros credos cristãos eram uma abominação.
Joseph Smith originou a maioria dessas doutrinas estranhas e milhões hoje crerem serem verdadeiras. Ao manterem um código rígido de preceitos morais e financeiros, e através de rituais secretos realizados por si e pelos mortos, os santos dos últimos dias esperam mostrar serem dignos e assim tornarem-se deuses. Os Mormons ensinam que todos devem se apresentar no julgamento final perante Joseph Smith, o Jesus dos Mormons e Elohim. Os Mormons que forem selados numa cerimônia de casamento eterno esperam se tornar deuses polígamos no reinado celestial e governar outros planetas e criar novas famílias através da eternidade. Os Mormons agradecem a Deus por Joseph Smith, que proclamou ter feito mais por nós do que qualquer outro homem, inclusive Jesus Cristo. Os Mormons creem que Joseph Smith morreu como um mártir, derramou seu sangue por nós para que também pudéssemos nos tornar deuses.
Não
leigo é totalmente enganado pela mostra de uma suposta erudição que essas pessoas introduziram nessa tradução. É uma falsa amostra de erudição. Deve ser chamada de não apenas uma versão em separado da Bíblia, mas em alguns aspectos uma perversão da Bíblia. Eles usam a palavra Jeová 237 vezes no texto do Novo Testamento e não aparece nenhuma vez em nenhum dos manuscritos gregos conhecidos. Eu não acho que essa seja uma erudição responsável. Mas ainda pior, em relação à pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, tentaram todas as vezes que podiam denegrir o status de Cristo de eterno Filho de Deus para um ser criado. Chegam mesmo a distorcer o primeiro verso do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E está escrito Deus com D minúsculo. Isso é terrível. Dr. Metziger, o que acha da afirmação da Sociedade Sentinela de que a Bíblia de Johannes Grebers era uma tradução? Sim, essa tradução, eu anos atrás consegui uma cópia dela porque estava interessado em sua tradução do ponto dos manuscritos gregos que ele tinha usado. Johannes Greber, ou Grieber, era um ex-padre católico. E depois de se casar com uma mulher que se autodenominava médium, ele teve a ideia de que traduziria o Novo Testamento de um jeito mais acurado se tivesse a ajuda de uma médium espírita. Em 1869, aconteceu algo que reavivou sua fé. Como que por acaso, certa noite entrei numa sala poeirenta e mal iluminada, para ver se o pequeno grupo que se reunia ali tinha algo mais sensato a oferecer do que as crenças das grandes religiões. Vejamos o que o nosso Senhor e Salvador, Jesus, disse aos apóstolos.
Ali, pela primeira vez, ouvi algo sobre os conceitos dos adventistas. O pregador era o Sr. Jonas Wendell. Embora sua explicação bíblica não fosse inteiramente clara, foi o suficiente, sob a orientação de Deus, para restaurar minha abalada fé na inspiração divina da Bíblia. Russell não havia se tornado ateu. Estava apenas desanimado. Para ele, era como se a verdade não pudesse ser encontrada. E aquele sermão foi suficiente para fazê-lo tirar sua velha Bíblia da estante e começar a cavar novamente em busca da verdade. Nasceu na Pensilvânia em 1852. Desde os 11 anos, ele trabalhava na loja de roupas da família e se tornou um bem-sucedido homem de negócios. Aos 17 anos, recebeu a influência de antigos adventistas que marcavam datas para o fim. Logo depois, rompeu com eles e começou a publicar sua própria revista, conhecida como Sentinela. Cresceu rapidamente, mas seus problemas de verdade estavam em casa. Em 1916, depois de várias batalhas conjugais, Russell se divorciou de sua esposa Maria. Em vez de dividir seus bens pessoais com ela, ele transferiu todos para a Sociedade Sentinela de Bíblias e Tratados que ele controlava totalmente. Esse livro menciona a transferência em pé de página, mas não lemos aqui o óbvio. O pastor Russell traiu a sua esposa. O livro menciona repetidas vezes que o pastor Russell não foi apontado como adúltero, mas só porque sua esposa não o acusou de adultério. Em vez disso, ela o acusou de comportamento imoral com uma jovem que morava na casa. Fiquei surpresa ao descobrir muitas coisas estranhas sobre o pastor Russell quando fiz uma pesquisa independente sobre ele. Aqui, no livro Finished Mystery, ele ensina que os batismos nas igrejas, no início feitos por Paulo, enchiam de fumaça o cérebro dos homens. Ele achava que se os cachorros tivessem uma cabeça igual à cabeça humana, o cachorro pensaria como homem. Deu conselhos de saúde que eram puro lixo. Por exemplo, ensinava que a apendicite era causada por mordidas de verme no cólon. Ele vendia um trigo chamado de milagroso a um preço nada milagroso para seus seguidores. Nenhuma dessas coisas é trazida à tona nesse livro. Não fizeram um trabalho honesto ao retratar seu fundador de modo nenhum. It all began in Pennsylvania in the late 1800s when Charles Taze Russell came under the influence of a Second Adventist preacher. Russell initiated his own Bible study class, a small group that would ultimately grow to become the Watchtower Bible and Tract Society.
Borrowing directly from the prophetic speculations of Nelson Barber, a New York Second Adventist, Russell claimed that in 1799, the world had entered the time of the end. That in 1874, Jesus Christ had returned invisibly, and that the world would come to an end in the year 1914. In 1879, Russell, then 27 years of age, was so passionately convinced these prophetic dates were given by God that he sold his prosperous clothing business and struck out in a new direction. With very little education or theological background, he began printing the magazine Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence. Known today as the Watchtower, this publication, which has grown from an initial printing of 6,000 to well over 288 million copies annually, dictates all major doctrines to Jehovah's Witnesses. During his lifetime, Russell authored a vast amount of literature, including a series of volumes entitled Studies in the Scriptures. According to Russell, no one could understand the Bible without these books, and reading the Bible alone would lead only to spiritual darkness. One of Russell's teachings was that Egypt's Great Pyramid was designed and placed there by God as his second witness next to the Bible. It would be an instrument to reveal his great plan of the ages for mankind. This measurement indicates the length of the year, the weight of the earth, the distance to the sun, etc. Russell believed his dates and chronology were confirmed by the measurements of the interior passageways of the Great Pyramid. According to Russell, the passageways verified 1914 as the year the world would end. Finally, 1914 came and went. Russell and his followers were not raptured from the earth, and the end had not come. John Knight, who was 15 years old at the time, remembers what came next. Well, when 1914 came, of course, we had to change our views, just like we had to change the views later. The date was pushed forward to 1915, then 1918. Certainly Armageddon was just around the corner. But in 1916, Charles Taze Russell died, sick, weary, and disappointed. A massive stone pyramid stands today at his gravesite as an embarrassing reminder of his false prophecies. Through hard-fisted, inside political manipulation, Joseph Franklin Rutherford, a Missouri lawyer who had given himself the title of judge, became the second president of the Watchtower Bible and Tract Society in 1917. In 1918, Judge Rutherford's lecture, entitled Millions Now Living Will Never Die, was the beginning of a worldwide recruiting effort called the Millions Campaign. Not too surprisingly, it proclaimed the coming destruction of the existing world. It would happen soon, in 1925. Based upon the promises set forth in the divine word, we must reach the positive and indisputable conclusion that millions now living will never die. In 1920, the Millions book was published. In it, Rutherford claimed the Bible proved that in 1925, Abraham, Isaac, Jacob, and other faithful men of old were to be resurrected, to rule henceforth as princes on the new paradise earth. Fully convinced that Rutherford's prophecy was true, many witnesses sold their homes and businesses and took to the road. Living in cars and trucks like itinerant peddlers, they spread the warning. As 1925 drew closer, some farmers even refused to plant crops because they believed the end was at hand. Finally, 1925 came. And, as in 1914, nothing happened. Once again, the Watchtower Society's prophecy had proven false.
As Russell had done, Rutherford doggedly held to the story that the end was just around the corner. In 1929, the judge had this palatial mansion constructed. It was deeded to Abraham, Isaac, and Jacob, so they and other ancient worthies would have a place to live when they were resurrected. Located in an exclusive district of San Diego, it was given the name Beth Sarim, Hebrew for House of the Princes. The world entered the Great Depression, but Rutherford lived like a millionaire, spending the winter months at Beth Sarim, summering in Europe. As Americans suffered through poverty and deprivation, Rutherford enjoyed the use of 2 16-cylinder Cadillacs. Under Rutherford, the Watchtower Bible and Tract Society became a well-oiled corporation. New books, literature, and tracts poured forth in a flood to be sold door to door by faithful witnesses. He drove his followers to labor hard for the Lord. He advised young couples not to marry, but to put all their energies into proclaiming the kingdom. Even portable phonographs were utilized at the doorstep. Because the people have been induced to believe that Christianity and religion are the same thing. Around the world, zealous witnesses paraded in front of churches on Sunday mornings, bearing placards with the slogan, "Religion is a snare and a racket." Keeping up with the times, the Society constructed its own radio station, and by 1933, there were 403 stations nationwide broadcasting Rutherford's abusive railings against the clergy, politicians, and what he referred to as the greedy commercialists. On the radio and in print, he continually stressed that the end of the world was just months away. The end finally came, but only for Rutherford. In 1942, he died at Beth Sarim, the house he had built as a luxurious testimony to God's name. In retrospect, perhaps the only testimony this lovely mansion ever gave was to the cash value of false prophecy. In 1948, the Society quietly sold the property, covering up an embarrassing chapter in its history. Today, most modern Jehovah's Witnesses are unaware that Beth Sarim ever existed. With Rutherford's passing, the flamboyant era of charismatic personalities passed as well. Today, fueled by the anxieties of a nuclear age, the Watchtower Society is a multinational corporate giant, spreading its new message of doom to every corner of the globe. Standing between God and the millions of Jehovah's Witnesses is an autocratic ruling council called the Governing Body. Because Jehovah's Witnesses believe the Word of God is channeled to humanity through this elite committee alone, these men rule with unchallenged authority. Every witness is subject to their dictatorship, from the cradle to the grave. Começaram a dizer aos leitores que para Russell o fim da era cristã era outra forma de dizer fim do mundo. Em outras palavras, o que Russell realmente previu foi um duplo erro para o ano de 1914. Eu lhes aviso, meus caros irmãos, vamos nos preparar, porque será o fim da era cristã, será o fim do mundo. Devemos nos preparar.
Charles Russell se baseou na piramidologia para apontar suas datas. Ele acreditava que a grande pirâmide de Gizé era a testemunha de pedra de Deus, confirmando a época bíblica. Quando Russell morreu em 1916, foi enterrado perto de uma pirâmide que serve como uma testemunha contínua de seus ensinamentos pagãos. No entanto, a organização informou às Testemunhas de Jeová que a pirâmide não deveria ser considerada como uma conexão com a verdadeira adoração. Então, consideramos que o Livro dos Arautos admite que as Testemunhas de Jeová praticam falsa adoração. As Testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo está presente e governando invisivelmente do paraíso desde 1914. Qual é o significado dessa data em suas profecias sobre o fim do mundo? A história mostra que a cronologia de 1914 é falsa. Claras origens no ocultismo. Portanto, todas as outras datas baseadas nela também são falsas. O fundador da Sociedade Sentinela, Charles Russell, é um falso profeta. E, portanto, seus sucessores também são falsos profetas. Essas acusações de início no ocultismo são, sem dúvida, chocantes para as modernas Testemunhas de Jeová, já que eles negam todas as conexões com o oculto. Há alguma outra prova de envolvimento ocultista, além do estabelecimento de datas erradas devido à piramidologia? Depois da morte de Charles Russell, Joseph Rutherford assumiu o controle da sociedade. Eu estou escrevendo um livro sobre as Testemunhas de Jeová e o ocultismo. As Testemunhas de Jeová de hoje podem se surpreender ao saber que seu último presidente manteve contato com espíritos. Na verdade, ele afirmou que recebeu instruções do falecido pastor Russell. Chegou mesmo a falar que a organização não estava sob a direção do Espírito Santo, mas sob a direção de espíritos invisíveis. Nenhum desses fatos são trazidos à tona no Livro dos Arautos. Isso é franco ou honesto? Esta organização tem mesmo um guia divino, como falam? Ou é baseada no ocultismo? A prova é clara. Ela é. Precisamos olhar para as propriedades compradas pela Sociedade Sentinela no Brooklyn, Nova York e regiões vizinhas. São algumas das regiões mais valorizadas do mundo. E eles tiveram dinheiro para comprá-las. Aqueles que trabalharam no quartel-general da Sociedade deram até a alma. Acreditávamos que estávamos servindo a Deus. Éramos escravos voluntários da Sociedade Sentinela e ajudamos a construir uma rica companhia de publicações.
O dinheiro vinha das congregações e dos trabalhadores. Antes da introdução do imposto sobre serviços no Canadá, as testemunhas de Jeová compravam seus livros nos salões locais e vendiam de porta em porta. Então guardavam o dinheiro. Esse grande volume de vendas custaria à sociedade milhões de dólares em impostos. Em troca, as testemunhas recebiam a luz até que o imposto foi criado. Então, continuaram pagando pelos livros nos salões, mas agora é chamado de contribuição. Agora, desavergonhadamente, solicitam dinheiro de porta em porta onde colocam seus livros, mas as pessoas não guardam mais o dinheiro. Precisam entregar à sociedade também. Como a sociedade sentinela é inteligente, recebe agora 2 vezes pelos mesmos livros e está enriquecendo cada vez mais. A Sociedade Sentinela também foi atrás de contribuições em todos os Estados Unidos e outros países para recolher mais dinheiro livre de impostos. Chegaram ao ponto de registrar um documento apoiando Jimmy Swaggart, quando este se envolveu em um grande escândalo que também envolvia contribuições. Tudo sem impostos. Interessante é que apoiaram quem chamavam de diabo. E que tenham feito isso só por causa dos impostos. O método atual de contribuição é uma afronta à sociedade. Frequentemente, a organização não se contenta apenas com as doações recebidas. Eu me envolvi em muitos casos em que a sociedade mostra sua face inescrupulosa. Pedem dinheiro aos velhos e aos doentes e àqueles que se deixam convencer facilmente e que acreditam que dando seu dinheiro para a Sociedade Sentinela estarão se ajudando a obter a vida eterna. Isso, na minha opinião, é um terrível abuso em nome da religião.